eu acho que essa é uma das dúvidas que muitos, né, têm, né? O que é necessário para ser salvo? Porque Jesus é o caminho, né? Eu já sei que Jesus é o caminho, mas agora como que eu faço, né? Eu poderia responder essa pergunta com outra pergunta, né? Que eu poderia perguntar assim: Pastor Alexandre, o que o Senhor se disporia a fazer para entender que a sua alma então estaria salva? Pastor Gil, o que você se disporia a fazer? Você enfrentaria um leão? Você subiria a mais alta montanha que temos no planeta Terra? Você se deslocaria para o outro lado do mundo? O que nós, seres humanos, seríamos capazes de fazer para herdar a salvação? Esses dias eu ministrando na igreja, eu comentei com os irmãos: se vamos supor que em algum determinado local do mundo abriria-se a porta para a entrada no céu, você não venderia tudo e se desfaria de tudo que você tem aqui, pegaria sua família e iria para lá em tempo hábil, para que antes que a porta se fechasse você pudesse entrar no céu, porque lá estaria uma porta aberta para o céu? Então eu acredito que todas as pessoas, elas seriam capazes de dizer assim: pastor, eu faria muita coisa para a minha salvação, eu seria capaz de abrir mão de muitos sonhos, de muitos projetos por causa da minha salvação. E é interessante que Deus não estabeleceu isso para nós por obras, por méritos, por conquistas, mas Ele facilitou muito, Ele facilitou demais para nós sermos salvos, entre aspas, vamos chamar assim, porque Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo e através dele nós podemos ser salvos. Então essa mesma pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo, está na Bíblia Sagrada. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 ao 31, o carcereiro na cidade de Filipos está guardando nas vigílias da noite. Paulo está lá preso. Nós vamos ver que eles estão orando, Paulo e Silas estão presos, estão orando. A Bíblia vai dizer que houve um grande terremoto, o cárcere se moveu, as portas se abriram, se abriram, né? Se abriram, eles estavam livres, poderiam sair dali correndo. E a gente entende, dentro do contexto da cultura romana da época, que o carcereiro, os soldados, eram responsáveis pelos presos, e se deixasse os presos fugir, haveria inquirição, ou seja, a cabeça deles estava a prêmio, né? Exatamente isso. Então, quando o carcereiro percebe que os cárceres se abriram, ele entendeu que os presos haviam fugido. E aí, quando ele tenta tirar a própria vida, Paulo grita que ele não deve fazer nenhum mal à sua própria vida, porque todos estavam ali. Imagina, aquele lugar de glória, ninguém queria sair da prisão, porque a prisão se transformou num acesso ao céu, diante do louvor, diante das orações de Paulo e Silas. Então o carcereiro vai fazer essa pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eu quero entender que o carcereiro estava falando o que eu devo fazer para fugir da inquirição dos romanos. Para mim não tem mais jeito, as cadeias estão abertas, as algemas estão abertas e vocês vão fugir, mas Paulo e Silas não fugiram, ficaram todos ali. E aí a resposta de Paulo é o que fecha com a pergunta nossa aqui, né? Paulo vai responder para ele o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Paulo não estava falando apenas de ser salvo, né, de uma sentença romana. Paulo estava falando acerca da salvação da alma daquele homem. Então, o que eu devo fazer para ser salvo? Primeira coisa, crer, né? Nós vamos ver o etíope, um homem eunuco, lá no caminho de Azoto. O Espírito Santo vai conduzir Filipe ao caminho de Azoto, e aí Atos capítulo 8, versículo 35 vai dizer assim: então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura. Qual escritura? Quando você lê a Bíblia você vai entender. Ele está lendo o rolo do profeta Isaías e está lendo na passagem de Isaías 53, que fala sobre a morte, né, de Cristo Jesus e todo o seu martírio, seu flagelo. Então ele está dizendo assim: começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Então Filipe mostrou para o etíope que Jesus era a salvação. O caminho para a salvação era somente em Jesus. E nós vamos ver também Cornélio, lá em Atos capítulo 10, versículos 1 ao 6. Eu gostaria de ler uma porção dessa passagem, né? E assim aqueles que têm a Bíblia em casa podem acompanhar. O centurião Cornélio, Atos capítulo 10, versículo de número 1 ao 6, vai dizer assim: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso. Olha as características desse homem: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Não era só ele, era toda a sua casa. Era uma família exemplar. Era um homem de alta patente, era um homem bem visto na sociedade, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Olha só
o detalhe. Ele te dirá o que deves fazer. Veja que Cornélio não pede a Deus o que ele deve fazer. Pelo menos a Bíblia não relata qual era a sua oração. Mas uma coisa interessante é que nós vamos ver aqui que são coisas primordiais na vida do homem. Nós estamos vendo que o eunuco, ele lia, mas ele não entendia. Então Deus disponibilizou alguém para esclarecer a Escritura e apresentar a Cristo para ele. Assim, muitas pessoas hoje leem a Bíblia. Muitas pessoas hoje conhecem a Escritura, conhecem o Cristo histórico, mas ainda não entendem de fato o plano de salvação. Cornélio orava e dava esmolas, e ainda assim não conhecia. E aí Deus manda um anjo a apresentar-se a ele e disse para ele: vai lá e Pedro vai te dizer o que você deve fazer. Então Pedro vem e apresenta o plano de salvação para Cornélio. Filipe vai e apresenta o plano de salvação para o etíope. E esse plano de salvação está resumido em Jesus. Então, 2 passos são primordiais, né? Aqui, para encerrar essa leitura de Atos capítulo 10, lá no versículo 43, ainda na sequência da história do centurião Cornélio, vai dizer assim: ó, a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem, nele quem? Em Jesus, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pedro apresenta a Jesus Cristo para Cornélio. Ele era piedoso? Sim. Ele dava esmola? Sim. Ele orava? Sim. Ele estava salvo? Então ele precisava conhecer o caminho da salvação. E é por isso que Deus faz com que ele entenda, com que ele ouça e se renda para Cristo. Então, 2 passos importantes, fundamentais, 2 de muitos, né, podemos dizer assim, para herdar a salvação ou para alcançar a salvação. Primeiro passo, crer. Esse é o passo fundamental. Se você não crê, não tem como você se entregar para alguém que você não conhece, que é Jesus Cristo, que você não vê, que é Jesus Cristo. Então, o primeiro passo é crer. João capítulo 3:16, que muitos chamam do texto áureo da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não vendeu, ele não emprestou, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, no Filho, crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E a vida eterna é o quê? É a salvação. E esse o perecer? Perecer é condenação. Então nós vamos aqui, né, falar acerca de 2 locais, de 2 lugares, ou céu ou inferno, ou condenação ou absolvição. E o segundo passo que eu anotei aqui, que é muito importante nessa caminhada, precisa haver arrependimento. Então o homem pode crer que Jesus existe, que ele é Salvador, mas ele não se arrepende dos seus pecados. Ele fecha o seu coração para isso. E Lucas capítulo 13, versículo 3, vai falar sobre esse arrependimento. 2 Pedro, vocês vão deixar eu mexer na Bíblia, eu não vou parar mais. Esse é o objetivo, né? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro vai falar o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Qual é a promessa que Pedro está falando aqui? É o arrebatamento, é a vinda de Cristo. Então ele não retarda a sua promessa, mas está havendo o quê? A longanimidade de Deus sobre a humanidade. Porque nós vemos o mal imperando em muitos corações, nós vemos muitas vidas ainda fechadas para Cristo, para o Evangelho. Então a longanimidade de Deus faz com que eles não sejam condenados sem encontrar lugar de arrependimento. Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A pessoa que pratica o mal precisa crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. E aí a gente poderia entrar na questão que alguns dizem: mas lá na igreja é cheio de ex. Graças a Deus que são ex. É ex-drogado, é ex-feiticeiro, é ex-bandido, é ex-alcoólatra. E esse é um grande problema, né? Muitos acabam julgando do passado que, né, o passado já não pertence mais a ele, né? Foi lançado no mar do esquecimento. E quando a pessoa verdadeiramente, né, se converte, se arrepende, que é isso que Deus espera de cada um de nós. É o verdadeiro arrependimento. Sem cortar muito a linha, o pastor estava comentando aqui, né, de você crer, aceitar e se arrepender. Muitas das perguntas ao longo, né, dos anos que a gente cuidou de igreja também, às vezes as pessoas perguntam: mas ele aceitou Jesus, naquele momento ele foi impactado, chorou, mas se ele não se arrependeu, é nulo, né? Que tem que ter o verdadeiro arrependimento. O arrependimento é deixar as atitudes, né, que faz com que você se distancie de Deus e seguir uma nova vida com Jesus. Exatamente. Que eu creio também, pastor, que é um processo, né? Esse arrependimento. Sim. Eu acho que encaixaria aquela passagem de Zaqueu, né? Zaqueu creu, foi para ver quem era Jesus. Exatamente. Ele subiu na figueira. Jesus, desce daí, Zaqueu. A Bíblia vai dizer que agora Zaqueu, né? Jesus indo para a casa de Zaqueu, porque quero pousar em sua casa. Na caminhada, Zaqueu se arrependeu. Então, foi um processo, né? Sim. Ele foi, a Bíblia não deixa
deixa claro que ele foi buscar, mas ele foi para ver quem era Jesus, subiu na figueira, esperou Jesus passar e alcançou a salvação para toda a sua casa, né? Então ele acreditou, creu, e o processo da caminhada com Cristo agora, pelo fato de crer, foi trazendo esse arrependimento, né? Se eu defraudei alguém, eu vou dar tanto, eu vou devolver, vou dar tanto aos pobres, que trouxe a salvação para toda a casa dele. Né? É isso. E o arrependimento, essa conversão, ela é diferente de um remorso. Alguém que sente remorso pelo mal que praticou, pelo erro que fez, ele não tem essa mudança de vida. O verdadeiro arrependimento traz mudança de atitude, né? Então, o exemplo do pastor Alexandre é muito claro, né? Zaqueu vai demonstrar uma mudança de atitude, uma mudança de vida, exatamente. E em Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus vai dizer assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Crede nas boas novas de salvação. Então, esse arrependimento é um passo fundamental, primordial na vida do ser humano. Mas eu quero citar Isaías 55, para nós não ficarmos só dentro do contexto de Novo Testamento. Novo Testamento, né? Isaías capítulo 55, versículos 7 e 8, Isaías vai falar o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, diz o versículo 6. Agora o 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus se compadece do homem mau que se converte, que se arrepende, mas muitas pessoas que estão ao redor, que a vida inteira apedrejaram, acusaram, não se compadecem ao vê-lo transformado. Gostaria que ele deixasse de praticar o mal que praticava, mas quando ele deixa, às vezes são as primeiras pessoas a acusá-lo. Então, deixe o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E aí Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, ele demonstra, ele traz essa misericórdia sobre aquele que se arrepende, que é necessário para a salvação.